Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Jaque Joy novamente aqui para mais um podcast. E agora nós estamos com um novo projeto aqui para você que gosta de ganhar dinheiro, que não gosta de perder negócios. Nós estamos aqui agora num projeto com o senhor José Bellini. Senhor não, eu falo para ele que é difícil falar senhor, é com todo respeito, mas o José Bellini, que é um amigo querido, nos conhecemos, né, esse ano de 2024, ano passado, e aí nós decidimos dar continuidade nesse projeto em ter um podcast direcionado ao mercado imobiliário, né, José? Para que você que está nos assistindo, corretor ou até mesmo cliente, tire todas as suas dúvidas, compartilhe com a gente, traga também perguntas. Aqui vai ser um programa, apesar do assunto ser um assunto sério, né, que não se pode brincar em comprar e vender um imóvel, mas a gente vai tentar fazer um podcast descontraído, com um pouquinho de uma coisa não tão, né, ali produção tão séria, vamos dizer, né? E mais jeito Jaque Joy, né? E é um prazer estar nesse projeto com você. Espero que a gente continue aí. Vamos ter vários convidados, né? Já estamos com vários convidados aí para frente. E eu gostaria de dar agora a palavra para você, José, falar um pouquinho, né, destacando um pouquinho a missão do programa, né, falar um pouquinho o que será esse nosso projeto aí para o pessoal que está nos assistindo. Ótimo, ótimo. Bom, primeiro, obrigado, né, Jaque? Boa noite. Obrigado por aceitar o convite para participar desse projeto aqui, né, conosco. E a ideia é exatamente essa, a gente ter o Divit Connect, né? A Divit é uma consultoria especializada em aquisição de imóveis, em assessorar corretores, clientes para aquisição de imóveis com diversos agentes financeiros. E nós tivemos a ideia de fazer esse podcast para levar conteúdo, né, para os nossos clientes, para os corretores, para criar essa conexão, né, entre todos os envolvidos aí, trazer pessoas especialistas. Nós teremos aqui algumas temporadas, né, que é a nossa expectativa, a nossa previsão. Sim. E a cada semana a gente vai trazer um especialista aqui para falar de algum assunto ligado ao mercado imobiliário, inspirar as pessoas a realizarem seu sonho, né, da casa própria, fazer seus investimentos. Acho que esse é o propósito aqui do Divit Connect. Eu espero que todo mundo goste e comece a colocar nas suas agendas de terça-noite. Com certeza. E para a gente, né, começar, eu queria entrar com uma pergunta assim, para você falar um pouquinho, José, sobre a sua jornada e experiência, né, no mercado imobiliário. Porque, né, o José Bellini é um homem, né, bem-sucedido, né, tem uma empresa familiar, enfim, para falar um pouquinho da sua experiência, tanto no Brasil quanto fora do país, falar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Com prazer. Bom, eu fiz toda a minha jornada aí no mercado financeiro, né, trabalhando, atendendo clientes, pessoa física, empresas também uma boa parte do tempo. E sempre com o objetivo de levar as melhores soluções que a gente tinha disponíveis, né, no banco que eu trabalhava. Tive uma passagem também, como você falou, para o exterior, fui lá para a Europa fazer uma reestruturação da operação que o banco que eu trabalhava lá. Tive a oportunidade de conhecer também o mercado imobiliário europeu lá, que é um pouco diferente do nosso aqui, né? Especialmente pelos juros, né? Porque lá os juros são bem melhores do que os nossos aqui. É muita diferença? Só um parênteses. Muita diferença, né? Os prazos lá vão até 50 anos para você financiar um imóvel. Quando eu estava lá, já retornei faz 5 anos, mas quando eu estava lá, as taxas estavam em 1% ao ano, né? Nossa. Então, você imagina que diferença, né? Que tem entre os mercados aí, né, europeu e o nosso mercado aqui. E também a experiência do empréstimo com garantia de imóvel, que é o home equity. Que é o que a Divit faz hoje, né? Hoje a Divit atua nas duas áreas, no financiamento imobiliário para aquisição, atuando como correspondente aí de 9 instituições financeiras. Certo. E também a parte do empréstimo com garantia de imóvel, que também, comparando com a Europa, lá é muito difundido, lá é muito comum, tanto na Europa como nos Estados Unidos. As empresas
e pessoas físicas, né, usarem os seus imóveis em garantia de financiamentos de longo prazo. No Brasil ainda é uma novidade, vamos dizer assim, faz pouco tempo que começou, mas tem crescido em percentuais bastante elevados todos os anos. E que a gente sente, eu vejo também que às vezes as pessoas não têm mesmo o conhecimento disso, né, de poder usar um imóvel como garantia. Acho que é impossível, né? Muitas pessoas da última entrevista que nós tivemos vieram me perguntar, mas eu posso? Então, assim, normalmente os grandes empresários já sabem disso, mas as pessoas, às vezes, com um ticket um pouquinho menor, não têm noção que realmente dá para fazer um levantamento, né, de um dinheiro. Inclusive porque pode ser o imóvel de moradia. Ainda Sim. tem aquela visão de que o imóvel de moradia não pode ser utilizado como garantia de um empréstimo. E já pode ser utilizado, né, nesse formato que está agora, e a pessoa continua usando o imóvel da mesma forma, só que ela, usando como garantia o imóvel dela, que é uma garantia real, ela tem acesso a financiamentos a taxas muito menores, né? E ao prazo de até 20 anos. Então, você imagina, né, na realidade brasileira, que as pessoas aí fazem crédito de 2, 3 meses, você ter essa possibilidade de financiar, tomar um recurso, né, com 20 anos de prazo, a uma taxa muito menor do que uma taxa de um CDC, de um cartão de crédito, de um cheque especial, e poder ajustar o fluxo de caixa, né, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. Sim. Então, mas está crescendo, está sendo divulgado cada vez mais e já está tomando aí volumes importantes, né? Muito longe ainda de Europa e Estados Unidos, mas eu acho que daqui a alguns anos a gente chega lá. Com certeza. E o que levou, assim, né, a gente pensando assim, refletindo aqui, o que levou você, José, a fundar a Divit, né, consultoria? Veio essa ideia, não, vamos montar essa empresa. Quando eu saí, né, da instituição financeira que eu trabalhava, a minha primeira ação foi trabalhar principalmente o desenvolvimento pessoal, né? Trabalhar equipes, trabalhar liderança. Eu tenho uma empresa que faz essa atividade. Aí continuo fazendo até hoje também essa atividade aí de treinamento de líderes e equipe, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas olhando o mercado financeiro e olhando a situação, né, principalmente das pessoas aí, e a minha experiência no banco, que eu vi muitas empresas boas ficarem no meio do caminho por falta de orientação. Então, empresários que às vezes precisam de uma orientação para conseguir um capital de giro para a sua empresa, e às vezes fica correndo, pulando de banco em banco, descontando duplicata, e passa mais tempo correndo atrás do dinheiro do que fazer o negócio que sabe fazer. E somando um empréstimo com o outro, com o outro. Isso, é o dia todo. O dia todo, ao invés de cuidar do que sabe fazer, passa pulando de banco em banco. E quando eu vi a questão do empréstimo com garantia de imóvel aqui chegando no Brasil e ganhando, né, cada vez mais força, veio a ideia de justamente montar a Divit para prestar essa orientação para as empresas e para as pessoas que estão endividadas, principalmente, ou para realizarem um sonho de uma reforma da casa, comprarem um outro imóvel, ou seja, falei, puxa vida, a gente tem as ferramentas. Eu tenho esse conhecimento, né, de mais de 30 anos aí do mercado financeiro. Sim. Então eu falei assim, vamos juntar as duas coisas e poder proporcionar essa assessoria, porque a gente faz também a consultoria e a assessoria. Sim. Então veio essa ideia e já estou aí há alguns anos e tem dado muito certo. E a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas a solucionarem, né? Sim. Os seus problemas financeiros aí. Isso é eu muito já tive experiências com cliente, né? O seu Fernando está aqui, o amigo Fernando quer aparecer, está ali no cantinho dele, de clientes que a gente não conseguia fazer o financiamento para o banco privativo, né? Bancos maiores. Bancos tradicionais. Tradicionais, E foi maravilhoso conhecer a Divit, né? Porque realmente teve, no meu caso, foram acho que uns 4, 5 casos e deu super certo. Então, você aí, corretor que está nos assistindo, que eu sei que tem alguns aí que eu já estou vendo aqui que está nos assistindo, quando vocês precisarem, façam, né? Entre em contato, eles vão poder te ajudar, falar um pouquinho como funciona o trabalho. Porque quantas vendas eu perdi
por não saber que tinha essa forma de trabalho, que seria com a Homext, né? Isso. Que são bancos menores. E a gente, hoje, os grandes bancos também já estão nesse mercado, né, de empréstimo com garantia de imóvel ou Home Equity. Sim. Mas a gente tem fintechs, né, que são bancos menores ou até só financeiras que têm uma estrutura muito mais leve. E a gente, sem falsa modéstia, né, a gente conseguiu colocar na Divit lá algumas coisas que funcionam muito bem, né? Que é a questão do conhecimento, né, que eu trago desse mercado. Então, não é só um serviço de correspondente. Sim. A gente consegue dar uma assessoria muito grande. A equipe que a gente montou, né, como você falou, o Fernando está escondido aqui, mas eu sempre brinco, né, que se o Fernando não conseguir aprovar o financiamento, não vai aprovar. Não vai ter jeito. Ninguém vai aprovar, porque ele é muito persistente e a gente conversa muito, busca alternativas, né? Então, realmente, tem alguns casos que quando a gente consegue aprovar lá, tem uns caminhos mais tortuosos aí, a gente comemora bastante porque realmente foi um trabalho grande. Vocês não têm noção. O senhor José Bellini está falando. Tem cliente que fala, não vai ter jeito. E teve jeito, né, Fernando? Então, assim, é muito bom isso, porque para nós corretores, né, que estamos aí, que às vezes você atende o cliente naquela expectativa, o cliente quer o imóvel, vai. E você sabe que o cliente tem condições de pagar, mas, enfim, tem N coisas por trás que às vezes a gente nem pode saber também, devido, né, à lei do LGPD, né? Enfim, a gente não fica sabendo, que na verdade a gente fica doida para saber, mas não pode saber. Enfim, e o trabalho da Divit é isso, né? Fazer com que nós, corretores, aí, ó, dinheirinho no bolso, e não perca, né, essa oportunidade com o cliente. E o fato da gente trabalhar com 9 instituições financeiras, a gente consegue adequar aquele cliente que tem um perfil específico ao perfil do banco também. Sim. Então, a gente faz operações também com os bancos tradicionais. Tá. Nós somos correspondentes do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Banco Inter, ou seja, que são bancos grandes. E também fazemos e conseguimos boas operações lá. Então, é outra coisa que eu sempre comento também com os clientes, né, com os corretores e donos de imobiliária, né? Que a gente sabe fazer o difícil, mas a gente gosta de fazer o fácil também. Então, nos envie também, né, os casos mais fáceis. Manda o filé também, né? Gente, sabe o que eu queria falar? Nós estamos simultaneamente na rádio, na 87,5, na Nova Tropical FM. Olha que chique, a gente está na rádio também. É assim, a gente deu um tempinho aí de férias e agora voltando com o projeto aqui no YouTube, no Instagram e também na rádio 87,5. E a gente gostaria que você que está nos assistindo, mande pergunta a respeito de financiamento, qualquer dúvida que você tiver, manda aqui para a gente, que a gente está aqui à disposição para falar, né, um pouquinho para vocês. Bom, eu queria falar um pouquinho também, já que você perguntou de mim, né? E essa conversa nossa aqui, esse bate-papo, acho que não só eu, né, como muita gente gostaria de saber, né? Porque você é apresentadora e hoje você também atua como corretora, né? Sim. Fala para nós um pouquinho como que foi essa transição, o que motivou e como que você está vendo, né? Porque eu imagino que facilita muito a parte comunicativa sua nesse trabalho que você tem hoje, né? Sim. Mas fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim. Então, olha só, agora o jogo virou aqui, né? Na verdade, a corretagem para mim veio num momento muito difícil, que foi a época de pandemia, né? Então, a pandemia, fazer o quê? Eu vendia ouro, né? Vendia joia, sempre fui envolvida com vendas, estava na TV, e aí parou tudo, né? A gente não sabia nem se ia conseguir pagar os boletos do mês, né, seu José? E aí veio na pandemia a oportunidade de trabalhar numa construtora na época como apresentadora do projeto, e que foi aí onde eu comecei a ter essa experiência. Falei, vou tirar o Cresce. E aí tirei o Cresce, enfim, hoje isso foi em 2019 para 2020, então eu estou aí há 4, 5 anos no mercado imobiliário. Graças a Deus, as experiências que eu tive foi muito bacana. A minha experiência sempre foi muito com lançamentos, então, assim, tem 1 ano que eu estou indo direcionando para terceiros, né? Que o terceiro, ele é um pouquinho mais trabalhado, ele é um trabalho um pouquinho árduo, né? Porque você
Não é você estar ali com o produto e o cliente vem até você. Você tem que ter vários produtos, levar o cliente em vários produtos, enfim. Mais uma experiência também muito bacana. Gente, e a nossa profissão, né, de corretor, muitas pessoas pensam, corretor ganha bem, mas assim, só quem sabe o que é ser corretor, né, para dar valor, porque é um trabalho dia a dia, né? A gente não tem fixo, então assim, é um dia de cada vez e aquela insistência. Às vezes você fica 2, 3 meses sem vender, aí de repente você faz uma venda, né? Tem os memes na internet, mais ou menos aquilo mesmo, viu, gente? A gente fica rico da noite pro dia e daqui a pouco já tá pobre de novo. Mas enfim, é um trabalho muito bacana. E o que, assim, na corretagem, o que eu gosto muito é a experiência de você realizar sonhos. Eu acho que isso aí, independente, se for uma pessoa que compra um imóvel hoje de 300, 200, 300, 400 mil, que acaba sendo aquele primeiro imóvel, mas também para o investidor. Eu tenho alguns investidores que compraram comigo lá atrás, né, que hoje estão com o imóvel aí com 50% do investimento né, dobrado. Isso é muito gratificante. Você direcionar para o investidor um negócio certo, ó, vai nesse projeto aqui, que esse projeto é assim, 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 localização, enfim, tem vários itens, né, de um imóvel hoje para você ter uma rentabilidade legal. Então, isso me chama muito a atenção, isso eu gosto muito na corretagem, essa coisa de poder ajudar, de poder realizar o sonho. E vocês participaram comigo de alguns clientes que não conseguia e de repente saiu o financiamento, é muito gratificante. E aí, tô aí nessa doideira, né? Eu gosto bastante. É o grande sonho, né, do brasileiro, é a aquisição, né, da casa própria. A quantidade de pessoas que ainda não conseguiram atingir esse objetivo é muito grande, né? E a gente sabe, né, seu José, que hoje uma pessoa, vamos dizer aí, a classe, não sei dizer classe média, mas a pessoa que não é investidor, que não tem um nível, né, financeiro, ele, na vida, ele compra o quê? 1, 2 imóveis no máximo, né, na vida. Então, não está comprando uma calça jeans, né? Que vai ali na esquina e compra uma calça jeans. Então, realmente tem que ser muito bem pensado, muito bem detalhado. Você tem que entender o cliente, qual a necessidade dele. Não é vender por vender. Tem cliente que eu falo, olha, a pessoa está casada, não tem filho, aí quer para um apartamento, um exemplo, né? Um apartamento pequeno. Falo, mas qual é a sua ideia? Não, minha ideia é ano que vem a minha esposa engravidar. Então, assim, a pessoa já tem que pensar que vai ter um filho, que precisa de um apartamento um pouquinho maior. Então, assim, esse tipo de direcionamento que você tem que dar para o cliente, que faz a diferença hoje também num atendimento, né? Enfim, gente, eu tenho venda na veia, eu amo vender, eu gosto de gente. Então, eu acredito que isso tenha dado muito certo. E eu também aprendi a investir, né, em imóvel, que eu acho que investimento em imóvel é um investimento muito seguro hoje. Ainda é um dos investimentos, na minha opinião, mais seguro que tem. E eu gosto de passar isso para o cliente também, E sabe? fala um pouquinho já que a questão da mudança, né, dos canais para venda, né, do corretor. Porque o corretor, até um tempo atrás, ele ficava sentado esperando o cliente ligar na imobiliária, se não ligasse, ficava lá. E hoje em dia, né, com o Instagram, né, com os canais digitais, tudo aí, você vê uma atuação muito forte, né, de corretores e alguns corretores que são verdadeiros, já ficaram ilustres, né, nos canais. Verdadeiros artistas. Exatamente, né? E assim, as produções, né, cada vez mais caprichadas, drone, tudo isso, né? Sim. Como que você vê essa mudança e que dica que você dá para os corretores que ainda estão sentados na cadeira esperando o telefone tocar? Gente, não tem saída, né? Não tem outra saída, na verdade. Você tem que ir para o mundo digital, não tem como. E olha, eu sou dos anos 70, né? Então, assim, se a gente não se atualizar e não modernizar, você vai ficando para trás, né? Tem muitos corretores que acabam desistindo, porque às vezes não tem tanta, vamos dizer, habilidade, pode-se dizer, com câmera, né, com Instagram, que tem coisa que é fácil, você faz no celular, mas tem coisa que realmente é mais difícil para fazer. Aí, viu, faz uma vendinha, contrata alguém, né, de marketing para te dar uma força, pega um neto, um filho que tem um pouquinho mais de habilidade. Eu também não sou 100%, tá, gente? Muitas coisas também eu peço ajuda, muitas coisas eu já
né? Já trabalhei em lugares que eu tive o apoio também da empresa, porque se você não estiver na rede social, você vai ficando para trás. Agora, na minha opinião também, o resultado que eu tive de sucesso, assim, no ramo imobiliário hoje, que eu posso dizer de sucesso, porque a minha vida financeira mudou da água para o vinho de 4 anos para cá, depois que eu entrei no mercado imobiliário. O que conta muito também, gente, é o networking, né? Não adianta, você tem que usar os seus contatos, você tem que estar em meio de lugares, né, que ali você conheça pessoas. E a indicação, né? Você dando um bom atendimento, você fazendo com que o seu cliente fique feliz com aquela compra, automaticamente ele vai indicar um amigo, que indica o amigo, enfim. Eu fico muito feliz quando alguém entra em contato, olha, sou amiga da fulana, ela me indicou que você é a melhor corretora de Sorocaba, eu acho o máximo, porque as amigas, né? Olha, liga para a Jaque que ela vai te ajudar, isso é muito legal. Então, tem sim esse lado digital que precisa, os corretores que não vai para esse lado vai ficando para trás, a não ser que ele fique num plantão esperando o cliente chegar, né? Porque daí o próprio plantão, a própria construtora, incorporadora, enfim, ela faz toda a parte de mídia e ele fica lá esperando. Mas muitas vezes ele perde de vender para um amigo, para um primo, às vezes para parente até, né? Não, E tem que estar no meio, né? E aquele cliente que é bem atendido e fecha um negócio com você, né? Ele vai falar para outras pessoas, né? Sim, Porque, sim. como nós falamos, é a realização de um sonho, né? A realização de um Sim, projeto. sim, Então, com todo certeza. mundo gosta de falar quando Sim. faz uma boa coisa, né? Com Então, certeza. E voltando a falar que estamos na FM aí também, 87,5, Nova Tropical FM, gente, a gente está muito chique. Ô, produção, tem pergunta aí? Fiquei sabendo que tem pergunta. Qual é a pergunta? Vamos ver se eu não responder. Se o José aqui é o nosso mestre. Qual é a pergunta, Emerson? Jaque, vamos lá. Isso, sou eu. Ah, Eu que não você. quero aparecer. Vamos lá, qual é a pergunta que está aí? Vamos lá. Uma você já até respondeu. Qual Tá. era a dica para começar a procurar um imóvel? Acho que você já falou, né, da família pensar se tem intenção de crescer a família. Acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. E a outra é com as mudanças da Caixa Federal, que mudou, né, taxa de juros, limite de liberação de crédito, quais as alternativas que a gente tem para financiar o imóvel que a gente pretende comprar esse imóvel? Tá. Bom, eu vou responder a primeira pergunta e a outra eu deixo para o José. Em relação ao atendimento, eu gosto muito quando eu recebo um cliente, um lead, que não são conhecidos, entender o cliente primeiro, né? Entender da onde ele vem, como que é a vida dele, qual é a rotina dele, onde os filhos estudam, qual é o hobby dele, porque a pessoa tem 3 filhos, leva para a escola, os filhos fazem esporte, e isso e aquilo, a mulher não dirige. Como que você vai, né, levar um cliente desse, por exemplo, e construir uma casa num condomínio a, sei lá, não sei quantos, né, quilômetros da cidade? Então, às vezes o cliente ele até sonha morar naquele lugar, mas você tem que entender um pouquinho a realidade dele, a necessidade dele, e esse é o nosso papel, né, gente? Olha, legal, você gostou? Tá, é aqui. Onde seu filho vai estudar? Ah, tá aqui tá a escola do seu filho. Tá legal para você morar aqui? Ok, se tiver legal para ele, ótimo, perfeito. Mas eu acho que é o nosso papel do corretor dar algumas dicas. Eu tive casos de cliente que me procurou chorando que a pessoa comprou um imóvel. Nem é aqui na cidade, comprou em outra cidade, é no meio do mato, não tem iluminação, enfim. Ela tinha 2 filhos em escola. Os filhos dela andavam 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar de van todos os dias para ir para a escola, que era longe, mas estava morando numa casa com piscina. Só que assim, ela veio chorando, porque ela falou: a gente comprou num sonho e agora a gente está com um pesadelo, porque, gente, a rotina, né, do dia a dia é difícil, o ir e vir, né? Então, é você sentir a dor do cliente, né? O que é legal, qual a necessidade.
Muitas vezes você fica com medo de falar para o cliente de perder a venda. Mas eu me desculpa, mas eu dou minha opinião muitas vezes. Falo, olha, né, a gente tem que direcionar, porque depois o coitado compra, se decepciona, igual essa mulher que veio depois pedindo ajuda para eu ajudar a vender o imóvel dela, que é muito longe, e desesperada, porque para o marido estava tudo ok, porque ele trabalhava esporadicamente fora da cidade, dirigia, ela não, enfim. Então, é o nosso papel, como corretor, dar essa assessoria, ver a dor do cliente, a necessidade dele, enfim, é isso que é o nosso papel e é por isso que eu gosto dessa profissão. Eu A gostaria outra pergunta agora. eu gostaria só de complementar essa questão da dica, né? Porque uma coisa que eu acho muito importante é a pessoa já saber o quanto que ela tem de crédito aprovado. Uhum, Porque às vezes a pessoa vai procurar um imóvel, vai numa imobiliária, procura um corretor e pretende financiar, que a maior parte, né, das pessoas acabam financiando alguma coisa uhum, do imóvel que vai comprar. Mas não sabe ainda se tem crédito aprovado. E às vezes, primeiro olha os imóveis e depois acaba se frustrando porque não consegue aprovar muitas vezes o valor sim, que ela precisa. sim, Então, além de toda essa orientação, né, que você falou, eu acho que já no início a pessoa falar conosco, por exemplo, né, da sim, Divit, e já passar a situação e a gente já fala, olha, você tem nesses bancos aqui, está aprovado, as condições são essas, você vai pagar tanto de parcela e consegue financiar tantos mil sim, reais. Ou seja, você já sabe o que você vai procurar. E sim, daí o corretor vai te ajudar a achar um imóvel naquelas condições. Tem muita oferta. com certeza. Mas se você procurar, todo mundo ganha tempo, É, né? O cliente com ganha tempo, o certeza. corretor vai ganhar tempo porque vai É. oferecer algo que cabe no orçamento da A gente pessoa. até está num caso assim, né, Fernando? Da pessoa está procurando um imóvel até 1.300.000, só que quando a gente foi ver, dá 900, né? Dentro do perfil deles. Exato. Então, opa, vamos esperar. Então, não, Jaque, então vamos esperar mais 2 meses. Tudo bem, a gente sabe que o imóvel, né, sobe. Porém, ela falou, não, vamos esperar, porque a gente quer ter uma entrada um pouquinho maior para direcionar aí no imóvel pelo menos de 1 milhão. E aí já mudou também o perfil do condomínio, né? Porque daí 1.300.000 é num condomínio, 900, 1 milhão é em outro. Então, realmente faz todo sentido o que o senhor José falou em relação a isso É, também, né? E não perde o tempo de ninguém, né? Nem do isso, cliente, nem do corretor, nem né? gera uma Nem gera frustração, uma né? frustração, Gera uma né? frustração, porque vai, procura, acha o imóvel, adorou o imóvel, e Sim. daí não consegue comprar, e daí fica com aquele imóvel na cabeça e não compra mais Resumindo, não nada, comprou nada e desistiu, né? né? Tá certo. E- E a outra A pergunta qual outra que é? pergunta é sobre as mudanças da Caixa. Como o senhor vê essas mudanças e como o cliente que procura a Divit pode estar solucionando isso? a Caixa, ela passou, né, por uma série de mudanças já, por questão, né, de recursos mesmo, de funding, da Uhum, poupança, para direcionar ao financiamento, né, dos imóveis pelo sistema financeiro da habitação. E até porque tem uma vocação também de apoiar muito Minha Casa Minha Vida, que são construções mais populares, e daí parte do recurso foi direcionado para lá. Então ela continua atendendo, mas o que ela fez? Ela diminuiu o valor, o percentual financiado, então hoje ela financia até 70% se for no sistema de pagamento do saque, né? Que é aquela uhum, parcela, ela começa um pouco maior e ela vai diminuindo. Se for no sistema Price, que a parcela ele é fixa o período todo e ela começa com um valor menor, quer dizer, nesse caso aí precisa dar 50% de entrada. Então ficou uma entrada bastante pesada, né? Muito pesada, né, para pesadinho. fazer. Então ela continua atendendo sim, mas com essa regrinha nova aí. E a gente tem ainda alguns bancos que ainda estão trabalhando com 80% de financiamento, Uhum, mesmo na tabela no sistema Price. Então, 75%, 80%. Então, há outros bancos ainda que estão atendendo numa condição e as taxas estão muito equivalentes. Mesmo a taxa da Caixa não está aquele grande diferencial como foi até um tempo atrás, porque ela uhum. está começando a usar outros tipos de recursos para fazer o que a gente chama de funding do financiamento, ou seja, para lastrear aquele financiamento.
Então, daí acaba ficando parecido com os demais bancos Sim. também. Além do que a própria elevação, né, da taxa de juros, né, Da taxa Selic, da né? taxa Selic, né? A taxa Selic hoje ela está 13,25. Amanhã, possivelmente, ela vai estar 14,25, que é Meu Deus. dia de reunião do Copom lá, e a expectativa é que suba 1%. Que suba mais, E né? dentro dessa opção de bancos privados que a gente tem, tem algum banco com mais apetite, aproveitando essa fatia de mercado que a Caixa está deixando de atender? Como o senhor vê essa mudança? A gente tem visto, nos casos que a gente tem submetido, o Banco Inter, nesse momento, ele está com bastante apetite. E até porque ele tem uma carteira menor ainda que os demais bancos. Ele é um banco mais novo nesse mercado. Então, ele está com um apetite maior a fazer os financiamentos, né? E ele tem uma linha que não é atrelada à TR, né? É atrelada ao IPCA. Então, embora você tenha um indexador maior, mas é um indexador de inflação. Então, se você imaginar, você é um assalariado, seu salário vai subir pela inflação e a prestação vai subir pela inflação. E daí a taxa de juros hoje dele, a taxa de juros real, ela tá menor do que os outros bancos, que é com indexado a TR, né? Então, assim, está sendo uma boa alternativa o Banco Inter nesse momento dos casos que a gente tem visto lá. Mas às vezes depende também do cliente. Às vezes ele já Sim. tem relacionamento com o Itaú. Ou ele O já tem Itaú, relacionamento com o Bradesco. ele estava uma época fazendo 90% para quem tinha o personalité. Continua ainda, sabe dizer assim? Em alguns casos, sim. Sim, é. Então, porque os bancos, quando você já tem um relacionamento com o banco, já é cliente do banco, ele tem um escalonamento de taxa, em que, de acordo com o relacionamento que você tem, você consegue taxas melhores. Porém, às vezes, acaba até prejudicando o crédito, porque você já tem algum empréstimo lá. Então, vamos imaginar, eu já financiei um veículo por o banco X. A hora que eu vou financiar um imóvel lá, ele fala, poxa, mas você já tem uma prestação comigo aqui. Então, ele acaba financiando um valor menor por conta da exposição que ele já tem com aquele cliente. Já está usando uma parte do limite dele, né? exatamente. Já tá... Mas é por isso que a gente trabalha com mais bancos, porque a gente consegue, não deu certo nesse banco aqui, a gente tenta com outro e até achar aquele que dá uma melhor condição. Sim. E o senhor acha que hoje, né, a tendência, né, do futuro, né, do mercado imobiliário, da forma que que estão as taxas, o senhor acha que com toda essa mudança beneficia? O que o senhor acha em relação ao cliente? Depende. Hoje, com as taxas mais altas que estão, acaba prejudicando um pouquinho, porque impacta na capacidade de pagamento dele, que é um percentual da renda que ele tem. Né? Mas eu acho que tem um espaço muito grande ainda, principalmente os bancos fora caixa, para crescer participação de mercado. Então, porque tem uma caixa, tem acho que 60% ou 70% de participação no mercado, e os demais todos têm a diferença. Está ali na diferencinha. Então, tem bastante apetite ainda para esses bancos aí, o que acaba favorecendo o cliente. Além do que, para os bancos, é muito importante ter um financiamento imobiliário, porque você fideliza aquele cliente por 20, 30 anos. Sim. Então, eu acho que a gente tem o momento da taxa de juros que prejudica um pouco, porque diminui a capacidade de pagamento, mas, por outro lado, a gente vê os bancos com bastante apetite de atuar nesse mercado. Principalmente se você olhar lançamentos. Né? E mesmo porque, né, independente de taxa, gente, ainda vale muito a pena você financiar seu imóvel do que você ficar pagando aluguel, né? Mas, enfim, cada um, né, se tiver cliente aí nos assistindo, vale muito a pena mesmo você fazer o financiamento e pagar o imóvel próprio, né, não só em relação ao aluguel. O aluguel, principalmente, porque é um dinheiro que você não vai ver mais. Então, se você tiver possibilidade de pagar o financiamento, você vai tá pagando o seu imóvel ali. Sim. Mas também, até para quem tem dinheiro, às vezes compensa não gastar toda a sua reserva e fazer o financiamento. Sim. Principalmente aquela pessoa que tem renda recorrente, vamos dizer assim. Aquela pessoa que tem um dinheiro guardado e não trabalha mais e só tem aquele dinheiro,
Aí é complicado ela assumir um financiamento que vai faltar. Sim. Agora, a pessoa que tem renda, que trabalha, que todo mês está ali, tem o rendimento, e que cabe no orçamento dela pagar um financiamento, eu acho que não deve tirar toda a reserva. Sim. Ainda que tenha dinheiro, fica com a reserva, continua aplicado, porque se a taxa de juros é alta para quem toma, é alta para quem recebe também. Sim, com certeza. Então vai ter um rendimento e Uhum. vai conseguindo pagar o imóvel e manter pelo menos parte da sua reserva. Sim, legal. Bom, vamos lá, algumas perguntas? Vamos lá. Bom. Dá para colocar nessa TV grandona aqui, Emerson, para gente? Ou vai ficar difícil? Só complementando, Jaque, uma pergunta que chegou aqui para gente, essa questão dos juros elevados, seu José. Eu escuto também muito lá na Divide quando atendo os clientes, e eu acho que o corretor também escuta isso. Eu vou pagar 2 imóveis? É uma pergunta muito recorrente. Ela é uma objeção, né, na verdade, né, ao financiamento bastante recorrente, né? Mas eu penso assim, né? Se você fizer a conta só da parcela versus o valor do imóvel, né? A conta possivelmente seja essa. Sim. Você vai pagar em 15 anos aí, possivelmente você vai pagar 2 imóveis. Mas a gente não pode olhar só desse lado, né? Primeiro que você tem a inflação do período que ela vai estar também atualizando. Você tem a valorização do imóvel. A gente perde um pouco a noção disso, né? Mas eu não sei quem é mais de Sorocaba aqui. Se você olhar o preço do metro quadrado de Sorocaba há 10 anos e olhar hoje, então os imóveis também são valorizados, né? Sim. Se você olhar outras cidades, mais ainda, se eu comparar com Campinas, com São Paulo, lá os imóveis são mais valorizados. Então, não dá para você comparar a quantidade de parcelas vezes o valor da parcela e fazer essa relação, vou pagar Sim. 2 imóveis. A conta O dinheiro no barreira. tempo ele tem muita mudança, né? Sim. Então, assim, eu não faria essa conta de forma alguma. Mesmo porque o imóvel também está sendo valorizado, exatamente, né? né? Com certeza. Mais alguma pergunta aí? Já que falando mais com o seu público de corretor, a gente tem uma objeção sempre também lá muito recorrente, que é a questão do empréstimo com imóvel de garantia. E veio uma pergunta aqui, perguntando um corretor perguntou quais são as vantagens, né, para ele que está vendendo, para ele que capta imóvel, né, qual é a vantagem dele eventualmente oferecer o empréstimo com imóvel de garantia para o seu cliente que está vendendo ali porque está precisando de dinheiro. E aí fica a sua experiência e a resposta do seu Bellini. A pergunta para mim, né? Isso. Não, tá. Não, a experiência é que realmente para você não perder a venda, né? Então existe esse tipo de financiamento como o imóvel como garantia, né? Então você tem, porque a pessoa ela pode ter aquele imóvel como garantia e comprar um outro. Então ela tem a possibilidade de breve ter 2 imóveis e não um, né? Então são tendências do mercado que tá aí para a gente aproveitar, né, seu José? Sim, além do que, eu acho que uma forma de fidelizar também o cliente, né, do corretor, o que a gente vê muito é, às vezes, a pessoa está precisando de dinheiro e está vendendo o imóvel com desconto muito alto. Uhum. Então, ela tem um imóvel de 1 milhão, ela está queimando o imóvel ali por 700 mil, porque ela precisa de dinheiro imediatamente. Uma alternativa para o corretor é oferecer para o cliente fazer um empréstimo com garantia em cima desse imóvel. Ele vai pegar o dinheiro, vai solucionar o seu problema imediato e vai vender o imóvel com calma e quita. A hora que vender o imóvel, quita o home equity. Uhum. E daí ele vendeu o imóvel e o corretor também, ele vai ganhar a comissão em cima do valor do imóvel, o valor de mercado. Sim. Além do que, do ponto de vista de fidelização do cliente, né, porque você ajudou o cliente a resolver um problema, resolver uma emergência dele. Ou seja, isso aí o cliente, como a gente falou agora há pouco aqui, certamente você vai virar o cliente vai virar um grande indicador seu para quem ele puder, porque
você evitou que ele queimasse um patrimônio que ele tinha. Patrimônio. Muitas vezes patrimônio bom, né? Que é a família, a famosa galinha morta, que alguns investidores adoram, né? Ainda sobre esse assunto, seu Bellini, me fala as dificuldades e os caminhos e os meios para a gente conseguir chegar nesse empréstimo com imóvel de garantia. Quais são as facilidades que a gente tem quando a pessoa pensa nessa modalidade de crédito? A facilidade que tem é a agilidade do financiamento. Que é um imóvel que a documentação estando ok, você assina o contrato em até 10 dias. Então é muito rápido. Tem até um parceiro nosso que ele tem lá o desafio dele de assinar o contrato em 4 dias. E ele tem conseguido, não em todos os casos, mas tem conseguido em alguns casos. Então, essa é uma facilidade muito grande que tem de você assinar o contrato rapidamente, porque principalmente se você está usando o recurso para pagar a dívida, quanto antes você pagar, você vai trocar um juros caro por um juros barato. Então, quanto antes isso acontecer, é a economia que você vai estar fazendo. Então, essa é uma forma de fazer. Hoje em dia é tudo digitalizado, né? Sim. Você faz tudo de forma digital, assina digitalmente, protocola no cartório digital, ou seja, é muito fácil fazer. Rápido, né? A gente chegou a fazer, né, casos já de clientes que moram em outros estados que não nos conhecem, a gente também não conhece a pessoa, e é tudo de forma digital e a pessoa contrata, libera o recurso. Prático, né? Ou seja, não perde Muito a prático. oportunidade. Muito bem, mais alguma pergunta aí, Emerson, Instagram? Fernando. Gente, é muita gente aqui para eu gravar o nome. Muito bem, nenhuma dúvida do pessoal, nenhuma pergunta aí, Fernando? Muito bem, já temos aí. Olha, estamos quase 50. Olha lá, temos uma visita ilustre aqui assistindo. José Guilherme Bellini de Boston, diretamente de Boston, Estados Unidos aqui. Vai estar com a gente aqui falando um pouco do mercado também, já antecipando aqui, a produção antecipando, trazendo um pouquinho do mercado financeiro americano, essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. O pessoal da Pontelli está aqui. Opa, um abraço, Célia, pessoal da Pontelli. P. Moreira também falou que você está arrasando. E um beijo para todos os fãs, todo o público aí. Obrigada pela audiência, né? Que bacana a gente retomando aí com esse projeto. E com certeza toda semana, né, seu José, a gente vai trazer convidados para estar tirando a dúvida, a gente está batendo papo. A ideia é trazer um pouco de conhecimento, fazer essa conexão, né, com o nosso público. Dando um spoiler aí, né, meu filho ele também é corretor e trabalha com leilão de imóveis e está lá em Boston, né, fazendo um trabalho pela faculdade. E o trabalho dele é justamente olhar o mercado imobiliário lá, então ele vai estar conosco também aí em breve para falar um pouquinho, né? Porque a tendência do que acontece lá nos Estados Unidos, daqui a pouco possivelmente está acontecendo aqui também. Tudo começa lá primeiro, né? Acaba chegando aqui. Sim. E a gente vai trazer até nesse tema, né? A gente já tem, né, algumas pessoas já aí que estão convidadas e combinadas de estarem conosco. Para as próximas semanas. A próxima semana, quem estará conosco é o Guido Cussiol Neto. Ele é diretor da Casa Branca Imóveis, né? A empresa já tradicionalíssima aqui em Sorocaba, né? Há mais de 50 anos já no mercado. Foi diretor do Secov também. O Guido é muito conhecido aqui na cidade, né? E trabalhou muito ativamente também aí na elaboração do plano diretor ano passado, então acho que vai ser bem legal. Vou conhecê-lo, porque eu conheço só por WhatsApp, já fiz parceria com eles lá, falei com eles só pelo WhatsApp, aí eu vou conhecê-lo aqui pessoalmente aqui no programa. Mais alguma? Tem Flávia
Pérez. Oh, Um abraço para você. Um abraço, Flavinha, minha querida amiga psicóloga Flávia. Breve volta aqui com a gente. Bater um papo aqui com a gente também, né? Às vezes tem venda que a gente precisa de um psicólogo junto. Acho que o corretor acaba sendo Acaba um pouco sendo tudo um psicólogo, pouco, né? né? A gente é de tudo um pouco, né? Mas muito bem, acho que agora, né, tá quase dando aí o nosso tempinho, né? E nenhuma pergunta a mais, Fernando, tudo tranquilo? Um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Seu Bellini quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço aí pro pessoal? Fica à vontade. Agradecer realmente a todos aí que estão conosco, né? Que façam aí reservem aí uma horinha às terças-feiras à noite para nos escutar, que façam as perguntas. A gente tem o maior prazer aí em estar respondendo aquilo que a gente tiver respostas, né, para fazer. E o mercado imobiliário, quanto mais você vai aprofundando nele, né, mais você se apaixona por ele, né? E a gente está sempre em conhecimento, né? Eu falo que tem gente que fala, quanto tempo você está e o que você, eu falo, o que você sabe? Eu falo, gente, tá, cada dia você aprende, cada dia é uma nova experiência, cada venda é uma nova experiência, né? Porque tem várias formas da venda, então o conhecimento é incrível no ramo imobiliário. Os diversos perfis, né, de clientes, né? Qualquer dia a gente pode fazer um podcast aqui e falar dos perfis de clientes. Acho que pelo menos a gente vai dar umas vamos risadas, combinar no finalzinho do programa a gente contar as piadas, né? Que tem também uns clientes piada que às vezes não é, que nem é meme. Eu quero falar que a gente não falou ainda sobre a questão das empresas. Eu acho que é importante também deixar esse recado aqui, principalmente na questão do empréstimo com garantia de imóvel. Uhum. Então, o que a gente vê às vezes, né? O empresário, ele tem diversos imóveis na pessoa física, né? Então, ele vai adquirindo, né, os imóveis aí ao longo da vida dele, empreendedora, e vai constituindo um bom patrimônio na pessoa física. Só que o mercado de atuação, às vezes, por diversas questões, muitas vezes conjunturais, né, às vezes até alguns problemas de gestão, acaba tendo necessidade de crédito. Uhum. E daí ele começa a tomar empréstimo em bancos, muitas vezes o balanço da empresa não está muito bom, e daí cada vez mais os bancos vão subindo a taxa. Então, eu posso garantir para você, da minha experiência de mercado financeiro, que cada renovação que você faz ali, os bancos trazem esses empréstimos por curto prazo, e a cada renovação a taxa dá um pulinho para cima. Pulinho. Então, e aquilo vai tomando o dia, né, do cliente, da empresa, ele acaba perdendo o foco no negócio dele para ter o foco na empresa. E às vezes ele tem um patrimônio, ou seja, se ele pegar um imóvel, pagar todas as dívidas, ao invés de ele ir todos os dias no banco, ele vai receber um boleto uma vez por mês, vai transformar essa dívida aí de curto prazo em até 20 anos e vai ajustar o fluxo de caixa da empresa e vai voltar a trabalhar com tranquilidade. Isso aí é uma coisa assim que o empresário muitas vezes não para pensar. Por ser uma coisa nova ainda, às vezes o banco até pede o imóvel como garantia, mas não no conceito de home equity. A gente teve recentemente um caso em que o banco queria que ele oferecesse o imóvel dele como alienação fiduciária de um capital de giro. Mas era um capital de giro de 1 ano, ou seja, não ia ajudar nada a vida daquele empresário. Não ia resolver lá. O problema, né? Então, se ele pega ele faz da pessoa física mesmo o empréstimo e coloca o dinheiro na empresa, pode até emprestar o dinheiro para a empresa, não precisa aumentar capital, nada, e vai fazer com que tenha aí uma solução. Então, se puder deixar um recado aqui hoje para os empresários aí, que estão precisando ajustar o fluxo de caixa, estudem um pouquinho sobre o empréstimo com garantia de imóvel, podem nos ligar, que a gente vai prestar toda a orientação. Legal, muito bem. Bom, falando do spoiler que a gente deu do convidado, a gente tem um vídeo falando já do convidado, do próximo convidado, do próximo podcast. Vamos lá assistir. Oi, pessoal. Estou sendo convidado com muita honra pelo meu amigo Bellini para
com um bate-papo sobre o mercado imobiliário. Dia 25, nós vamos fazer um podcast pela Divit Connection, e eu acho que todos são convidados aí, e com muita honra nós vamos bater um papo aí como está o mercado imobiliário, vamos falar um pouco de plano diretor, financiamentos, tá? Como está a velocidade de vendas, falar um pouco de locação. Eu acho que vai ser bem legal esse papo. Então aproveito aí o ensejo e convidar todos aí, e novamente agradecer o Bellini por esse grande convite. Opa, opa, opa! Opa, é que foi gravado deitado, mas tudo bem. Deu o recado dele, semana que vem o Guido está aqui com a gente, né? Batendo um papo aqui com a gente. E vamos encerrar, né, Zé José? Tá bom? Bate-papo. Falo que é um assunto que vai longe, ainda mais com a experiência do seu José, com a sabedoria dele e conhecimento, vai longe, né? Então, muito obrigada, né, pela presença, e seguimos aí com o nosso projeto. Queria passar aqui os nossos contatos, né? Certo. Então é @Divit Consultoria no Instagram. Uhum. Também aqui o nosso WhatsApp, que é 15 99 169 3709, 991 693 709, e também o telefone fixo nosso lá, 3232 4240. Então aí, sigam a gente nas redes sociais. Instagram, gente, entra lá, @Divit Consultoria. A gente tem colocado lá também lá conteúdos aí, tem buscado colocar sempre conteúdos ali de relevância para que vocês também tenham as informações. Qualquer dúvida também pode chamar na própria mensagem do Instagram, né? Que eles estão lá atentos para responder, tá? Olha, aqui a Flávia falou que você fez o convite para ela falou só chamar que eu vou. Aqui, vamos lá, a gente combina, Flavinha. Além disso, Bellini, fala para gente as imobiliárias, os corretores, para essa parceria junto à Divit, né, para trazer os seus clientes para financiar, para o empréstimo com garantia de imóvel. Fala um pouquinho dessa parceria aí, que a gente pode ser uma parceria de muito sucesso. Sim, a gente tem todo o gosto aí de estar conversando, né, com todos os corretores, com as imobiliárias, né, para prestar essa assessoria, né? Então, acho que o ponto forte nosso lá é justamente a assessoria, não é simplesmente um correspondente bancário que pega os documentos, faz o upload lá e espera ver o que vai acontecer. Então a gente tem esse cuidado de entender bem. Muitas vezes a gente conversa com o cliente para entender melhor o caso dele ali, a situação, quando é no caso de empréstimo com garantia de imóvel, a finalidade do recurso. Por quê? Porque a gente faz muito essa defesa de crédito junto ao banco. Então, isso é um diferencial que nós temos lá. E eu acho que para o corretor, principalmente, né, que está ali fazendo a venda, atendendo o cliente, você saber que tem alguém que está te apoiando ali é muito importante, né? Então, entre em contato conosco, converse comigo, com o Fernando, nosso pessoal lá. Tem a maior disposição aí em atender a todos. A gente está terminando agora um ajuste no nosso site, em que nós vamos ter um login para os corretores parceiros nossos, em que o corretor ele vai conseguir simular com o cliente ali na frente, ele vai entrar naquela aba e vai conseguir simular o financiamento em 9 bancos. E já vai aparecer para ele ali o valor de quanto vai dar a parcela, percentual financiado em 9 bancos. E daí ele poder escolher para que banco ele vai colocar aquele financiamento. Se o corretor quiser, ele vai poder fazer o upload dos documentos daquele sistema também e vai poder acompanhar o andamento da proposta. Então, à medida que a proposta for andando no banco, o sistema vai sendo atualizado e ele vai saber exatamente o andamento da proposta. Se tiver alguma dúvida, lógico, fala conosco, mas vai ser assim, acho que um diferencial, né? Não impede que ele mande por e-mail os dados, né? Porque às vezes na correria lá não tem tempo de pôr no portal também, a gente entende isso. Sim. Então, mas é um negócio que
eu acho que vai ajudar bastante, principalmente a simulação em todos os agentes financeiros e mais acompanhar a proposta. Eu acho que vai ser bem legal isso. Legal. Muito bem. Então tá dado o recado. Vamos encerrando, né, o nosso mais um programa aqui, podcast. Obrigada a vocês aí pela audiência. Foi um prazer estar aqui novamente, não é, seu José? Se o senhor quiser. Foi ótimo, muito obrigado, Jaque, né? Prazer estar com você aqui. Com certeza é o primeiro de uma série boa que a gente vai fazer aí. Agradeço ao Fernando também, que nos auxiliou aí. Um abraço a todos. Super produção, né? Isso aí. E deixa um abraço a todo mundo aí. Um abraço a todos. Até a próxima.